Vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, tecnologia ajuda na iluminação? Meu querido, depende de como que você usa. Tecnologia na iluminação. Vamos lá. Tecnologia e iluminação. Bom, a tecnologia ajuda na iluminação? Claro que ajuda. Você cria uma lâmpada, vai ficar totalmente iluminado. Claro que não é assim, certo? Mas ela ajuda sim. Por que ela ajuda na iluminação? Porque ela faz com que nós deixemos de ver muitas coisas e deixemos de sofrer muitas coisas que nossos antepassados sofreram. Então tenta imaginar a situação. Uma pessoa morar num lugar totalmente frio, que fica 6 meses frio e 6 meses com um pouquinho de calor, ainda continua muito frio. Uma pessoa dessa para ter que fazer uma higienização, uma pessoa dessa para fazer a sua própria limpeza, é de um jeito. Uma pessoa que fica no deserto, que não tem água para tomar, que não tem nada para fazer, que fica ali ao relento, num sofrimento danado, no meio de um deserto que só tem areia, é um outro sofrimento. Uma pessoa que nasceu no meio da floresta amazônica, um índio que nasceu lá no meio da floresta amazônica, é outro tipo de sofrimento. Por mais que você ache que é melhor ou pior, todas têm sua particularidade de sofrimento. Quando a tecnologia veio, ela facilitou a vida humana. Esse facilitar a vida humana, de certa forma, é como se conseguir a evolução em iluminação uns irmãos com os outros. Por quê? Porque você está ajudando os seus irmãos a terem uma vida mais confortável, uma vida melhor. Então, quando a tecnologia ela é usada para integração das almas irmãs que estão encarnadas nesse planeta, ela é iluminativa, então ela ilumina. A tecnologia ilumina, ela ilumina, mas ela também pode ser destrutiva, professor. Pode ser destrutiva, mas no seu balanço em cima de uma grande balança, ela ainda é positiva. Então, se eu colocar ela todinha numa balança, ela ainda vai ser positiva. Professor, mas olha, a tecnologia acelerou a destruição do planeta, ele acelerou a poluição, os plásticos jogados no meio ambiente, ele matou um monte de bicho porque nós pegamos e tiramos metais pesados de baterias, por exemplo, carvão, lítio, mais não sei o que destrói toda a natureza, cria doenças terríveis. Nós criamos bombas atômicas, nós criamos radioatividade, nós fizemos um monte de coisa que é ruim, professor. Claro, claro. E isso não é bom? Não, professor, isso não é nada bom. Não, pera lá, vamos lá. Antes o planeta me ensinava a evoluir, dava as experiências para mim com as dificuldades da vida. Então a minha dificuldade era eu viver num deserto e não ter água. Eu viver num lugar gelado, onde eu não conseguia viver, tomar um banho, por exemplo, que era tão congelante, então eu não conseguia nem ter o que comer direito. Eu vivia no meio de uma floresta onde tinha um monte de animais peçonhentos que iam me destruir e ali e tal. Então você tinha várias dificuldades na vida e elas foram adaptadas para que nós tenhamos um outro tipo de conforto. Mas e professor, e a poluição? Você não está falando nela não. Tudo bem. Agora a contrapartida dessa poluição, ela é o conforto. Então, para eu dar o conforto, para você viajar de um lugar para o outro, eu tenho que ter extração. Então, para eu sair de um país e para outro país,
Eu preciso de um veículo, seja ele um carro, seja um ônibus, seja um avião, seja um navio, seja o que for. Para eu construir um avião, por exemplo, eu preciso de minérios. Eu preciso da exploração de minérios na natureza. Além da exploração do minério, eu preciso de combustíveis. Esses combustíveis também são feitos através da extração e poluição do meio ambiente, que também precisa de placas e tecnologia, que essa tecnologia vai fazer com que eu consiga desenvolver algo que consiga superar as leis da física e fazer voar e carregar coisas para lá e para cá. Só que dentro disso tudo faz com que eu, indo para um lugar e vindo para cá, eu consiga transportar e fazer com que lá e cá consiga ter troca de informação. Então a tecnologia, ela ajuda muito no conhecimento da informação. E a informação, ela é a base da iluminação, porque quando você utiliza as informações com sabedoria, você consegue a iluminação. Tá ok? Então vamos lá. Professor, a tecnologia, ela é sinônimo de iluminação? Não. Mas ela é um facilitador da iluminação. Por exemplo, se não houvesse tecnologia, você não estaria observando e aprendendo coisas diferentes pela internet, igual eu estou passando para você. Você teria que estar amarrado e preso dentro de um micromundo de uma religião e uma igreja, um líder religioso da sua comunidade. Então você ia depender de que aquele líder religioso conseguisse informações fora daquele lugar, fora daquele contexto, para que ele pudesse trazer até a sua comunidade e te ensinar. E você ainda ia correr o risco dele te ensinar errado e você seguir esse errado e cair ladeira abaixo e conseguir uma falsa iluminação. Então a tecnologia, ela fez com que nós aos poucos nos tornemos menos dependentes de líderes. Nós estamos nesse processo ainda, tá? Mas aos pouquinhos a gente vai quebrando essas líderes. E você aos poucos vai tendo a colocação dessa dependência desses líderes como auxílio dos líderes. Então você troca dependência por auxílio. Você procura um líder para tirar uma dúvida, você procura um líder para ajudar em algo pontual. Você não precisa mais depender dele para sua evolução ou não. Você escolhe qual é a peça que você vai querer ou não. Por isso que eu, inclusive, falo para as pessoas, procurem outros canais, vejam outras versões, procurem outras pessoas que explicam de forma diferente. Porque quando essas pessoas explicam de forma diferente, são pecinhas que você vai poder juntar dentro do seu cenário global e ter a sua iluminação. Da mesma forma que eu consegui um pouquinho de uma iluminação. Então tenta imaginar o seguinte: a minha lampadinha é igual aquelas lampadinhas de lanterninha. Eu consegui me tornar uma lanterninha. Fazendo o quê? Juntando informações de vários lugares graças à tecnologia, que me deu informação, que me auxiliou na iluminação, através de líderes de cada setor. Então tem um líder que ele vai te auxiliar numa coisa, o outro vai em outra, o outro em outra, e outra, e assim por diante. Então o que eu vou fazendo? Eu vou pegando tudo
de forma mais global possível, mais universal possível, dentro da universalidade, porque nós somos universalistas, nós acreditamos que Deus criou tudo, então tudo é algo criado por Deus e tudo tem um porquê, e vamos entendendo os porquês para tentar nos iluminar um pouquinho de cada vez. E eu fazendo tudo isso com vocês, eu auxiliando vocês me auxiliam, porque as perguntas que vocês me fazem, quando são gerais, porque tem muita gente que quer que eu fale alguma coisa que ela achou novo e quer que eu fique idolatrando aquilo lá, eu não vou fazer isso. Tem muita gente que pega e fala sobre tal coisa específica, fala sobre um livro tal. Esquece isso. Fale sobre a espiritualidade, XYZ. Aí sim, quando é muito específica, a criação humana, gente, para. Faz isso não. Mas por outro lado, eu tenho que ir aprendendo algumas coisas que tem, porque tudo tem uma verdade e tudo tem um porquê. Tudo funciona e ao mesmo tempo nada funciona, porque depende muito de quem faz e como faz. Esse que é o tchan do negócio. Então vocês, quando vêm aprender comigo, eu aprendo com vocês, porque isso é algo que acontece com todos os professores. Um professor que começou a lecionar numa escola, quinta série, oitava série, numa escola padrão, ele é um no primeiro dia de aula, é outro em 10 anos depois, é outro em 20, é outro em 30. E os alunos são aqueles que vão ajudando e fazendo fomentar coisas diferentes. Por quê? Porque eles instigam a gente nas informações diferentes que me ajudam na minha iluminação. Então, nós estamos caminhando em algo que eu dou um pouquinho de mim, vocês dão um pouquinho de vocês. Eu ajudo vocês com umas coisas aqui, vocês me ajudam com outras aqui. Então tem gente que pega e faz uma doação para mim, que está me ajudando a passar mais informações para você. Tem outros que pegam e fazem algumas perguntas ou me mandam algumas coisas que eu consigo entender outras coisas e assim por diante. Entendeu? Então, gente, esse é o futuro. Uns aprenderem com os outros. Não me tenham como líder suprassumo de nada. Eu não sou, eu sou um irmão igual a vocês. Às vezes bem inferior em muitas coisas e outros um pouquinho superior em outras coisas. Somando tudo e dividindo tudo, estamos tudo igual dentro da mesma média. Tá ok? Jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe do fundo do coração. Namastê.